Olá, nesse vídeo eu vou te dar 10 dicas que vão te ajudar a elaborar uma redação. Essas dicas servem tanto para as redações do colégio quanto para as de vestibular e de concursos. As redações têm sido cada vez mais cobradas nas provas de vestibular e de concursos, porque através delas é possível avaliar no candidato a capacidade de reflexão e de organização, o poder de argumentação e o domínio das regras gramaticais da norma culta. Mas escrever uma boa redação pode se tornar um grande problema quando falta conhecimento das técnicas necessárias ou quando há dificuldade de organizar e estruturar as ideias do texto. Veja então 10 dicas importantes para fazer uma boa redação. Para iniciar seus estudos, é importante que você entenda os diferentes tipos de dissertações que podem ser cobradas nas provas. Dissertação. O objetivo da dissertação é informar, ou seja, dissertar transmitindo informações ao leitor. Dissertação argumentativa. Diferentemente da dissertação, nesse tipo de texto é necessário também argumentar, ou seja, defender o seu ponto de vista a respeito de alguma questão que tenha sido levantada na proposta. Para isso, são necessárias as estratégias argumentativas no Enem. Esse é um tipo de redação que aparece com maior frequência. Primeira dica: leia atentamente as instruções. Antes mesmo da data da prova, leia atentamente o edital divulgado pela universidade. Nele você vai encontrar informações que auxiliarão na sua preparação. Na hora do vestibular, leia e releia as orientações da prova e os comandos das questões. É importante lembrar que os textos motivadores servem apenas para apresentar o tema abordado e não devem ser copiados, nem mesmo parcialmente. Utilize-os como ponto de partida para elaborar seu texto com suas próprias ideias e convicções. 2. Mantenha-se atualizado. Manter-se atualizado sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo é imprescindível para conhecer diferentes pontos de vista e desenvolver argumentos sólidos e convincentes. Isso pode ser importante também quando é necessário apenas dissertar sobre um determinado assunto, sem necessariamente argumentar. Para isso, use os recursos que estiverem disponíveis: internet, televisão, jornais e revistas. No entanto, não confie em uma única fonte. Adquira o hábito de comparar as informações divulgadas nos diferentes tipos de mídia e jamais acredite nas notícias veiculadas nas redes sociais, porque elas são grandes disseminadoras de fake news. 3. Escreva com simplicidade. Utilize palavras simples com as quais você esteja realmente familiarizado. Não adianta escolher palavras ou termos complexos que podem estar sendo empregados fora do contexto. Ao invés de ajudar, isso pode te prejudicar e reduzir a sua nota. O hábito da leitura dos mais diferentes gêneros e assuntos pode ajudar muito, já que amplia consideravelmente o seu vocabulário e te ajuda a assimilar com mais facilidade os aspectos gramaticais, como da pontuação e da acentuação, por exemplo. Além disso, traz o conhecimento necessário para escrever com segurança sobre os mais variados temas. 4. Escreva com frequência. A prática ainda é a melhor maneira de se atingir o potencial máximo. Não é assim com os atletas, músicos e muitos outros profissionais? O mesmo ocorre com a escrita. Quanto mais praticamos, melhor escrevemos. Essa é uma tendência que deve ser levada em consideração. Mas para que ela funcione, é preciso que os erros cometidos sejam prontamente identificados e corrigidos, para que não ocorram futuramente. A prática é importante também para que você possa começar a desenvolver seu estilo próprio de escrita. Isso facilitará a elaboração das suas futuras redações. 5. Siga exatamente o que foi solicitado no comando da proposta de redação. Conforme dito anteriormente, ler as instruções é essencial para elaborar uma boa redação. Portanto, siga exatamente o que foi proposto no comando da redação. Isso vale para o número mínimo e máximo de linhas, para o gênero, se for dissertativo, dissertativo argumentativo, e para o assunto abordado. Esteja atento para não perder o foco e desviar do tema, indo além do que foi pedido. Quanto ao título, observe o comando da redação. Se ele for solicitado, é obrigatório, caso contrário, é opcional.
O Enem não costuma cobrar título, mas caso você decida utilizá-lo, verifique se ele está de acordo com o que foi desenvolvido ao longo da sua redação, para que não haja incoerência. Uma estratégia utilizada por muitos alunos é deixar para escolher o título no final, após escrever todo o texto. 6. Escreva com clareza e com a letra legível. Durante a elaboração da sua redação, procure escrever com clareza e objetividade, evitando termos ambíguos ou implícitos. Caso seja utilizada alguma citação, não esqueça de mencionar a fonte, já que não se tratam de ideias suas, e sim de outra pessoa. Quanto à letra, não é necessário escrever em letra cursiva. O mais importante é que ela seja legível e possa ser compreendida com facilidade. 7. Organize bem a apresentação da sua redação. Ao elaborar a sua redação, observe atentamente os aspectos elementares da sua estrutura, como, por exemplo, o recuo do parágrafo, que deve ter em média 2 centímetros, e a divisão do texto em parágrafos. O padrão considerado ideal é de no mínimo 3 e no máximo 5 parágrafos. Ao dividir em excesso, você corre o risco de deixar o seu texto muito fragmentado e comprometer 2 elementos importantes, que são a coesão e a coerência. Quanto à divisão do texto, observe o seguinte critério. Introdução. Esse é o momento em que um texto será apresentado, sendo assim, tenha bastante cuidado ao selecionar as palavras que possam causar uma boa impressão no leitor. Desde o início, verifique cuidadosamente a ortografia e a pontuação e não permita que sua introdução ultrapasse o limite de 4 linhas. Desenvolvimento. A partir daí, você pode iniciar a sua argumentação com segurança, pois na introdução já foi feita uma breve apresentação do tema. Selecione argumentos que estejam de acordo com o senso comum e que não desrespeitem a legislação vigente dos direitos humanos. Argumente com convicção. O seu objetivo é convencer o leitor do seu ponto de vista. Para isso, faça uso das estratégias argumentativas. Quanto ao tamanho, elabore seu desenvolvimento com 1, 2 ou no máximo 3 parágrafos, dependendo dos argumentos que você selecionar. Conclusão. A conclusão é a finalização do seu texto, portanto, deve estar de acordo com todas as ideias que foram apresentadas. Ele serve para concluir a sua redação, retomando o que foi exposto anteriormente. Esse é o momento em que você deve apresentar a solução ou intervenção, como é chamado no Enem, para o problema proposto no comando da redação. Mais uma vez, é imprescindível respeitar a legislação e os direitos humanos. Um aspecto importante em todas as fases da redação é estar atento à marcação do início do parágrafo e escrever até o final da linha, sem, no entanto, ultrapassar a margem. Se for necessário, utilize o hífen para separar as sílabas. Caso a palavra já tenha hífen, a separação da sílaba coincida com esse ponto, utilize um hífen no final de cada linha e outro para iniciar a próxima. Isso serve para sinalizar que se trata de uma palavra composta. 8. Seja coerente. Respeite a ordem cronológica dos acontecimentos. Ao optar pelo uso da retrospectiva histórica como estratégia, tenham cuidado de iniciar o texto mencionando primeiramente os fatos do passado, seguindo uma sequência lógica que faça referência ou comparação aos dias atuais. Caso contrário, seu texto ficará incoerente. Se a sua escolha for trabalhar apenas com questões do tempo presente, selecione cuidadosamente as palavras de modo a não perder o foco e desviar do tema que está sendo abordado. Outro erro bastante comum nas redações do Enem é tangenciar o tema, ou seja, abordá-los apenas superficialmente, não levando em consideração todos os aspectos envolvidos. 9. Leia e releia o rascunho. Antes de fazer a transcrição da redação para a folha definitiva, leia e releia o seu texto, observando atentamente todos os detalhes e corrigindo os erros ortográficos encontrados. Verifique também se não houve excesso de repetição de palavras. Caso isso tenha ocorrido, encontre sinônimos que possam substituí-los. Em seguida, faça a transcrição da folha definitiva cuidadosamente. Se mesmo assim você copiar alguma palavra equivocadamente, faça um leve risco no termo errado e reescreva ao lado, logo na sequência. Não faça grandes rasuras, porque isso comprometerá a apresentação da sua redação.
10. Confie no seu potencial. Esse é o ponto mais importante, ainda que você esteja estudando há bastante tempo, é absolutamente normal que o nervosismo e a ansiedade te atrapalhem um pouco. O importante é manter a convicção de que está preparado para enfrentar o vestibular. Esse é apenas o momento de colocar em prática tudo o que foi aprendido anteriormente. Respire fundo, tranquilize-se e confie plenamente no seu potencial. Afinal, você é capaz de conseguir tudo o que deseja facilmente. Gostou das dicas? Então aproveite para conferir a playlist só sobre redação aqui do canal. O link está na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado sobre os novos vídeos. Até a próxima aula!